Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou ler um texto que está em Provérbios 30, do versículo 7 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, para que essa palavra desça da mente para os nossos corações, gerando vida. E que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, Senhor, de modo vivo e especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje é um brado a respeito da falta de gratidão no nosso meio. Nunca se reclamou tanto e se clamou tão pouco. Então, tem faltado sim gratidão em nosso meio, e que a gente possa sair daqui com o firme propósito de render graças ao Senhor. E você pode dizer assim: mas olha, eu estou passando um momento tão difícil, eu estou passando um estreito tão grande. Mas o motivo das nossas ações de graças é porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E tudo, absolutamente tudo na vida de um servo de Deus tem um propósito didático da parte de Deus. Há um ensino a ser ministrado. Que nós possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus, e cada situação que nos acomete, que nos assola, podemos fazer uma pergunta: Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com isto? Nós somos tão rápidas no gatilho para enxergar aquilo que o Senhor quer ensinar a fulano, cicrano e beltrano, menos a nós. E como eu disse no início, tem faltado gratidão no nosso meio. Vivemos uma pandemia de insatisfação sem precedentes. E aqui vale um sonoro brado por misericórdia. Em sua sabedoria vinda do alto, o autor de Provérbios traz a percepção da suficiência nos versículos que nós lemos no início. O dicionário, dentre outras coisas, diz que suficiente é o quanto baste, nem mais, nem menos. Creio que esta é uma lição oportuna para o nosso tempo de tanta competição, de tantas exigências, de tantas insatisfações e de tantas demandas. As pessoas em várias áreas da vida querem bater a meta, como se diz na linguagem do comércio e das grandes corporações. Outro dia eu ouvi de uma pessoa conhecida sobre o estresse experimentado pelas exigências por parte dos seus superiores em bater a tal meta. Ela falava da angústia sentida e das noites de sono por causa da exigência sob pena de ser demitida. Ela tinha filhos, o marido desempregado, mas ela precisava bater a meta. Nos versículos citados, o autor do texto faz dois pedidos ao Senhor que resumem ou que remetem à suficiência e que deveríamos considerar em nossas orações. Primeiro, a suficiência da palavra empenhada e proferida com retidão, sem mentiras ou falsidade. Hoje mente-se
com a maior sem cerimônia. Nas menores coisas tem sempre uma mentira engatilhada, e as pessoas já fazem isso sem se sentir. E aqui o autor de Provérbios diz: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E a segunda coisa é a suficiência no ter. E o autor, que nós já lemos no início, diz: não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, que nós possamos focar nessas duas vertentes: um viver em retidão, sem mentiras ou falsidade, e a suficiência no ter. E isso nos leva a algumas reflexões. Primeira, suficiência gera gratidão, e o inverso também é verdade. O salmista fez aquietar e sossegar a sua alma, como a criança desmamada faz nos braços de sua mãe. Como a nossa alma tem sido exigente, sobretudo nos últimos tempos, misericórdia. Estamos sempre às voltas tentando satisfazer um desejo ou anseio. E em geral acabamos metendo os pés pelas mãos para conseguir tal intento. Estamos sempre recomeçando, seja um novo dia, um novo mês, um novo ano. E começar agradecendo é algo sempre agradável ao Senhor. E eu queria que hoje a gente saísse daqui com esse propósito: render graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que toda a nossa vida esteja em frangalhos, que nós estejamos enfrentando estreitos estreitíssimos, o Senhor continua bom e a sua misericórdia continua durando para sempre. Foram tantas dádivas que recebemos, e até aquilo que não foi tão agradável de viver veio como bênção disfarçada. Caso não tenhamos descoberto o propósito ainda, logo logo descobriremos. Nada em nossa vida é obra do acaso. Não existe acasos nos planos perfeitos do nosso Deus. Em segundo lugar, a ideia de suficiência trazida a nós pelos versículos nos ajuda a compreender que nos cansamos demasiadamente correndo atrás do vento, como disse o mesmo autor em outro momento. Ele pede ao Senhor duas coisas. A primeira: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Aqui também ele nos remete a um tipo de suficiência, a da palavra proferida e empenhada com retidão. Quanta falsidade, quanta mentira, até mesmo no nosso meio. Isso é sério demais. É impressionante o quanto se mente compulsivamente, das mínimas às grandes coisas. Há uma crise de confiabilidade sem precedentes. Falta a suficiência de um falar sincero, honesto, onde o sim seja sim e o não seja não. Sobre isso, Jesus ordena de maneira enfática. Ele diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Tiago 5,12, em sua epístola, faz a seguinte recomendação: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Que as coisas ditas por nós sejam exatamente o que elas dizem ser. Em terceiro lugar, o segundo pedido do autor de Provérbios aqui é: não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor?
Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Esse outro pedido é de uma lucidez que impressiona. O que tem em demasia pode desdenhar de Deus, orgulhoso pelos seus muitos haveres e conquistas. O que tem de menos pode vir a roubar, envergonhando e desonrando o nome do Senhor. Por isso o autor do texto pede suficiência, ou seja, o quanto baste. O apóstolo Paulo traz mais luz à questão, dizendo: a minha suficiência vem de Deus. Apenas o quanto baste, nem mais, nem menos. Que clamemos assim pela nossa vida pessoal, pela nossa vida de fé, clamemos assim pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa nação, clamemos por aqueles que têm liderança em todas as instâncias, que a suficiência de Deus desça sobre todos nós, em nome de Jesus. O que é que essa brevíssima mensagem nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar, que busquemos também nós um falar confiável, que o que dizemos seja o quanto baste, que haja suficiência em nosso falar, que busquemos a suficiência no ter, nem mais nem menos, apenas o quanto baste. E finalmente que possamos dizer como o apóstolo Paulo: a minha suficiência vem de Deus, porque a sua graça nos basta. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje, e que ninguém saia desse lugar sem ser ministrado profundamente pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.